Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu sei que está e eu espero que ela estando sobre a sua vida, você que descansa à sombra do Onipotente, seja grandemente abençoado por essa mão do Senhor que está sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que seja um tempo de muita colheita, de bênçãos na sua vida, é o meu desejo. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, por essa possibilidade tão grande que o Senhor nos concede de podermos ministrar no coração das pessoas e recebemos, ó Deus, o feedback, a resposta do Teu Espírito na vida deles, ó Deus, dessas pessoas que estão se dispondo a ouvir essa palavra, que o Senhor agora derrame sobre eles toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, que o Senhor afaste todo o mal da vida deles, que o Senhor agora lhes conceda discernimento, sabedoria, ó Deus, entendimento daquilo que vai ser dito nesses próximos minutos, com base na Tua palavra, que todos nós sejamos alcançados e abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. E o texto que Deus nos deu nesse dia se encontra no livro de Jó, no capítulo 42. Jó 42 é o final da história de Jó, depois de tudo que ele viveu, ele passou, depois de tudo do encontro que ele tem, não só com o sofrimento, mas depois do sofrimento ele tem um encontro com Deus, e é o desfecho dessa conversa com Deus, é o que nós vamos ler aqui. Então, no capítulo 42, verso 1 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu, Senhor, me perguntaste: Quem é esse? Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E Jó diz: É certo que eu falava de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não tinha como saber. E tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí vem aquela declaração maravilhosa de Jó: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Fantástica essa declaração de Jó, como todas as outras aqui, frutos da sua experiência com Deus. O que Jó estava dizendo aqui com essas palavras, que antes ele só conhecia de ouvir falar de Deus e agora ele estava realmente contemplando a pessoa, a presença de Deus? Ele estava dizendo o seguinte: eu não estava entendendo absolutamente nada, eu estava firme, mas eu não estava entendendo o que está acontecendo. Mas agora, depois dessa minha conversa contigo, depois de tudo que o Senhor falou para mim, eu estou vendo onde o Senhor queria que eu chegasse com tudo isso que me aconteceu. Gente, a vida é uma travessia, a gente está indo de uma margem até a outra, e muitas vezes a gente navega sem saber para onde está indo, sem ter noção do que está acontecendo, porque há muita névoa, muitos ventos fortes, muitas ondas nos jogando de lá para cá, mas o Senhor é tanto a nossa bússola quanto o nosso leme, e é por isso que podemos ter a certeza que nós vamos chegar ao outro lado, à outra margem, e quando estiver se aproximando, a gente vai começar a ver o que não estávamos vendo. O filósofo Søren Kierkegaard, ele disse que a vida, é atribuído pelo menos a ele essa citação: a vida só pode ser vivida olhando para frente, mas só pode ser compreendida olhando para trás. Em outras palavras, só porque a gente não entende o que está acontecendo nesse momento, não significa que o que está acontecendo não faça sentido. Talvez não faça para você, mas há uma razão para isso. Antes eu não estava entendendo nada desse Jó, mas agora que o Senhor falou comigo, que o Senhor
trouxe à baila todas essas revelações para mim, tudo faz sentido. Eu pensava que ia ser destruído, mas não, o Senhor fez com que todo o meu sofrimento me tornasse um homem de fé ainda mais profunda. E quantas coisas, gente, nós não aceitamos, não entendemos enquanto as estamos passando, mas lá na frente, tempos depois, que aquilo tudo já passou, quando a gente olha para trás, quem tem Deus percebe a mão de Deus sobre si, agindo ao seu favor, porque a vida só pode ser vivida olhando para frente, mas a gente só compreende certas coisas quando olha para trás, como bem disse Kierkegaard, e como disse Deus aqui para Jó: onde você estava quando eu fiz os céus, a terra, quando eu criei? Onde você estava? Então, a gente olhando para trás, a gente compreende, né, o que se passou e vê a mão de Deus. Esse é o princípio da perspectiva. A sua posição determina o que você vê, e o que você vê determina as suas ações. E isso é muito interessante, porque dá para a gente perceber como Deus lida com cada um de nós em particular. As perspectivas são sempre diferentes. Da posição em que eu estou aqui, por exemplo, eu não vejo as coisas que você está vendo aí. Mas isso não significa que as coisas que você está vendo, onde você está, não existam, e vice-versa. Então percebe? É por isso que a gente fica tão confusa quanto a vida dos outros e quanto a maneira de Deus agir na vida dos outros. A gente não entende porque isso acontece comigo, não acontece com o outro, porque acontece com o outro, não acontece comigo. Nós simplesmente não temos como ver as coisas da mesma maneira, porque não estamos na mesma posição. Eu diria até que as nossas experiências da vida, as nossas experiências pessoais com Deus, não podem ser muito bem compreendidas pelos outros, porque estamos em posições diferentes. Não se trata de ter ou não ter fé, trata-se de estar numa posição cuja perspectiva é diferente, é outra. Eu olho para tudo que vem acontecendo no mundo, eu não me conformo. É difícil para mim, eu não aceito, eu não concordo, eu não vejo com bons olhos, mas o que acontece é que em Cristo Jesus, diz Paulo, lá em Efésios capítulo 2, verso 6, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, e isso nos dá uma perspectiva completamente diferente da vida do mundo e da vida eterna. Não se trata de ser melhor nem pior do que alguém, apenas de estar numa posição privilegiada, diferenciada, de onde se pode ver coisas que muita gente não consegue ver aqui. Quem está em Cristo consegue ver tanto o que as trevas estão fazendo e causando no mundo, quanto o que Deus está fazendo para que o mal coopere para o bem daqueles que o amam e o servem. Por isso, você e eu, nenhum de nós precisa esperar até que as coisas estejam todas certinhas, todas nos seus devidos lugares, para louvar o Senhor. É como se você recebesse as chaves de uma casa que está só na construção, o acabamento está por fazer. O que você tem que entender é o seguinte: você tem que aproveitar, curtir aquilo que você tem e não ficar esperando as coisas se arrumarem para ter a impressão de que tudo está dando certo, para que tudo está certo, que tudo está bom. Não, comece a louvar a Deus agora, não é? Porque uma coisa você precisa entender: a vitória de quem tem Deus na vida é certa. Aleluia! Você pode continuar firme com Deus, mesmo sem ter as respostas que gostaria de ter, porque mais importante do que obter respostas é saber, é ter a certeza que Deus está conosco, ao nosso lado, lutando ao nosso favor, e que por causa disso, e só por causa disso, nós vamos vencer, não importa o que aconteça. A gente não precisa de respostas para
continuar firmes com Deus. Não precisamos de resposta para continuar firmes na fé. A gente precisa de Deus na vida, porque com Deus na vida, a vida vai para frente. Se Deus não nos dá respostas, é porque temos condições de continuar vivendo sem elas. Não podemos ser dependentes de coisas que não precisamos, e as nossas vidas não podem depender de respostas para fazer sentido e nem para avançar. As nossas vidas fazem sentido e avançam porque Deus está nelas. Foi essa a conclusão a que Jó chegou. Agora, a gente precisa ter os pés no chão, né, irmãos? E a gente sabe que o mundo está uma bagunça. E por quê? A gente não tem respostas para uma porção de coisas, mas para isso, biblicamente, a gente tem uma resposta. O mundo está uma bagunça porque não olha para cima. Se é de lá que vem o socorro, como diz o Salmo 121, então por que evitar justamente aquilo que seria a nossa salvação? Por quê? Não olhe para cima. Don't Look Up. Esse é o nome de um filme exibido na Netflix que é tanto uma sátira quanto uma crítica aos padrões da sociedade atual. Evidentemente, o filme não trata de questões espirituais referentes à volta de Jesus, nem de um novo céu e uma nova terra, como a Bíblia descreve, profetiza, mas o filme aborda a questão da alienação humana. O mundo não está mais só perdido em seus delitos e pecados. Isso causou um desvirtuamento ainda maior, né? O mundo também está perdido quanto à noção das coisas. Por causa de estar perdido em seus delitos e pecados, isso mexeu tanto com a natureza humana que o ser humano tem perdido cada vez mais a noção das coisas. É isso que acontece à medida em que o homem se afasta cada vez mais da presença de Deus. O que acontece? A vida na concepção humana atual é muito bizarra. É uma coxa de retalhos costurada com linhas e tecido dos mais comuns e baratos que existem. Então, esse filme que eu citei agora, a sinopse dele é a seguinte, muito rapidamente eu quero contar para você. Uma moça que é uma doutoranda em astronomia, ela descobre um cometa que está em linha de colisão com a Terra. E ela fala isso para o seu mentor, seu professor, e ele confirma a descoberta dela. E daí para frente, eles empreendem uma corrida, muito mal sucedida por sinal, para tentar avisar o mundo do que está para acontecer, que o fim é iminente e que não ia sobrar ninguém para contar a história. Veja se isso não é um assunto da máxima importância. Claro que é, mas o problema é que ninguém lhes dá ouvidos. Veja como que as coisas são, né? Tem aquele filme 2012 que falava lá dos maias, tá? E naquela ocasião, eles falam da destruição do mundo, as pessoas, elas ainda estavam preocupadas em resguardar algumas vidas. Eles fizeram arcas, né, que levaram pessoas que sobreviveram a toda aquela mudança climática, etc. e tal. Mas agora, nesse filme, Don't Look Up, a coisa já mudou. Mudou. Você veja que em pouco tempo a mentalidade das pessoas mudou e muito, não é? O problema desse filme, ele está contando a realidade de que ninguém dá ouvidos para as coisas que são importantes. Lá no filme, a presidente dos Estados Unidos, que é manipulada por um magnata das redes sociais, ela, junto com o seu assessor, que é o filho dela, eles são dois boçais, ignoram e ridicularizam os apelos
daqueles dois astrônomos, da moça e do seu mentor, do seu professor, né? E o que acontece? Esses dois, então, eles vão para a mídia, eles vão para a televisão, mas a mídia está mais interessada, dá mais ibope falar sobre a vida das celebridades do que falar sobre a extinção do planeta, o que fazer para evitar isso. Até os cientistas que poderiam fazer alguma coisa também não fazem, porque são igualmente manipulados, controlados por quem tem o poder, a influência e o dinheiro. Então, o filme fala do que as pessoas estão hipnotizadas pelas frivolidades da vida, e elas estão tão hipnotizadas que elas não se dão conta do que está para acontecer. Até uma palavra nova agora no vocabulário, né, ultimamente, o negacionismo das pessoas com relação ao rumo que o mundo está tomando é impressionante. E sem ter a intenção, o filme acaba expondo exatamente o que a Bíblia diz sobre o estado espiritual do homem. Gente, a questão não é mais se o mundo vai acabar ou não vai acabar, porque num certo sentido ele já acabou. Nós vimos o estilo de vida que tínhamos acabar no mundo inteiro no ano 2020. A gente pensou que era o fim. Muita gente pensou que era o fim. A destruição que a Bíblia fala não é, seguramente não é, um evento cataclísmico do tipo que vai erradicar a vida do planeta. Hoje o que está acontecendo está mais para a destruição de um padrão moral e espiritual que, obviamente, se não fosse contido pelo Espírito Santo, iria realmente culminar em destruição em massa no mundo todo. Mas agora, aqui hoje, o que a gente vê é a tentativa das trevas de destruir os padrões familiares, morais, éticos, espirituais que Deus estabeleceu. Em outras palavras, o mundo não está olhando para cima. Mas, gente, Jesus vai voltar. Esse é o evento que quem conhece a Bíblia espera. Esse é o evento que quem tem Jesus no coração espera. E em João, no capítulo 14, no Evangelho de João, Jesus consola os seus discípulos, dizendo que ele iria para o Pai, mas que ele voltaria para buscá-los, e nesse ínterim, nesse espaço de tempo entre a sua ida para o Pai e a sua volta para buscar a igreja, ele estaria fazendo os preparativos para receber no céu aqueles que o receberam na terra. O problema é que Jesus não foi específico quanto ao dia e a hora em que ele voltaria para levar a sua igreja com ele. Agora, embora a gente não saiba quando Jesus voltará, quando aquilo que chamamos de arrebatamento acontecerá, Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses 4, diz que a gente não pode ser ignorantes a respeito disso. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, como é que vai acontecer isso aí, Paulo fala lá. E um dos aspectos dessa ignorância, na minha humilde opinião, é justamente viver alienado quanto ao fato de que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É viver como nos dias de Noé, em que ninguém, a não ser o próprio Noé e a sua família, ligava para coisa alguma, a não ser para a vida medíocre que tinha e que consistia, segundo Jesus, em Mateus 24, 37 a 39, que consistia essa vida. Por que ela era medíocre? Porque as pessoas só pensavam em comer, beber e se casar. Isso aqui não é errado, gente. É uma necessidade. São coisas do instinto básico de qualquer ser vivo, né? Então, sobreviver e se reproduzir é coisa de todo ser vivo. Mas a vida não pode ser isso só. E nós não somos animais. Deus nos fez um pouco menores do que os anjos, mas nos coroou de glória e honra, diz Davi no Salmo 8, verso 5. Então, a vida para nós
tem que ser mais do que instinto básico. E Jesus vai voltar. Ele prometeu. O dia e a hora ninguém sabe, por isso precisamos estar sempre olhando para cima, no sentido de estarmos conectados com Deus, para que não sejamos pegos de surpresa. E qual é o problema de ser pego de surpresa com relação à volta de Jesus, se você é de Jesus? Nenhum problema lá. Mas uma das coisas que frequentemente eu vejo quando estou visitando pacientes em fase terminal, mas que ainda está consciente, e eu converso com essas pessoas, a preocupação deles ou dessas pessoas é quase sempre a de deixar coisas inacabadas, mal resolvidas, não resolvidas para trás. É lógico que quando a pessoa morre, para quem morre isso não faz a menor diferença, mas você não está morto, eu também não estou morto, então nós estamos tendo uma conversa de vivo para vivo, não é? E não é da operadora, não, de gente viva para gente viva. E todos nós temos coisas para resolver que a gente vai postergando, vai deixando para depois, vai deixando para lá, e nós precisamos nos lembrar que quando Jesus voltar, Ele voltará para buscar aqueles que o reconhecem como Filho de Deus, que o tem como Senhor e Salvador de suas vidas, e pode bem ser, tomara que não, mas pode bem ser que pessoas que estejam ligadas a você, que dependam de você, não subam, e você terá, na verdade, elas terão que lidar com aquilo que você não resolveu. Isso é muito interessante. Lá no Velho Testamento, nós temos um exemplo de coisas mal resolvidas. Um discípulo da escola de profetas de Eliseu morreu e deixou a viúva endividada, quase que tendo que entregar os filhos para trabalhar como escravos para pagar a dívida do pai. Não fosse o milagre da multiplicação do azeite, o desfecho da situação teria sido muito, mas muito triste. Então, gente, essa conexão ininterrupta com Deus pode ser a salvação das pessoas que você ama. Foi assim com Noé. A fé de Noé, a perseverança dele na construção da arca e em permanecer firme no propósito dado por Deus, apesar de todos os pesares, foi isso que salvou a sua família. E tudo indica que nós estamos caminhando para um ápice na história, para um clímax na história, não é para um fim, mas para um ponto crucial, onde as coisas vão caminhar, elas vão se direcionar para outras coisas. Nunca se falou tanto disso como tem falado agora, porque até o próprio mundo está vendo que a coisa chegou a um ponto insustentável por muito mais tempo. Agora, apesar dessa percepção de saber que as coisas não vão se sustentar dessa maneira por muito mais tempo, as pessoas ainda não olham para cima. Elas estão mais preocupadas em saber o que está rolando por aqui, na vida de famosos, na vida de políticos, na vida de gente, celebridade. As pessoas se recusam a ver o que está diante de seus olhos e fazem isso desviando a sua atenção para as redes sociais. O que é preciso fazer para que as pessoas acordem dessa hipnose coletiva maligna e comecem a olhar para cima? O que é preciso acontecer para que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, crente em Jesus Cristo, comece a olhar para cima? Eu estou dizendo isso porque quando Jesus pediu para que os seus discípulos orassem com ele, naquele momento crucial da sua vida, que ele estava prestes a ser preso ali no Getsemane, o que acontece? Os três queridos que estavam com ele, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, Jesus vai orar um pouquinho distante deles. Quando Jesus volta, eles estão lá dormindo, eles sucumbiram aos instintos básicos, no caso ali ao sono, ao cansaço. E Jesus disse: vocês não conseguiram vigiar comigo nem um pouco. Gente,
não é hora de dormir, é hora de vigiar, é hora de ficar acordado, de ficar ligado no que Deus disse, no que Ele quer fazer, no que Ele vai fazer. Também não é hora de ficar só lamentando o fato das coisas estarem como estão. Há dois tipos de lamento: o lamento com esperança e o lamento sem esperança. Tudo o que está acontecendo no mundo, a institucionalização da iniquidade, ou seja, o mal está sedimentando no poder e o que é errado está se tornando certo, essa coisa toda. Isso nós podemos até lamentar, mas não podemos fazê-lo sem esperança. É hora de nós nos apegarmos à esperança da volta de Jesus e fazermos o nosso papel de sal e luz para que o mundo seja alcançado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Jesus vai voltar e quando Ele voltar, tudo vai se resolver. Mas até lá, caminhe com fé, esperança e amor, porque a fé não pode simplesmente desaparecer. Eu espero que eu e você sejamos daqueles que quando Jesus voltar, Ele encontre fé nos nossos corações. Eu espero que eu e você sejamos daquele cujo amor não tenha esfriado, como tem esfriado no coração de muitos. Eu espero que eu e você sejamos daquele cuja esperança está colocada em Deus, e isso não pode ser mudado, nem abalado, nem arrancado de nós. Comece a olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Com Ele a vida é muito mais profunda, significativa, abençoada do que apenas, é muito mais do que apenas comer, beber e se casar. Jesus é o Salvador, é Ele quem nos salvará das trevas. Eu creio nisso, meu querido. Portanto, é tempo de você chegar à mesma conclusão de Jó, Eu sei que os seus planos, Deus, não podem ser frustrados, e eu agora, diante dessa palavra, eu estou conseguindo ver o que eu não estava conseguindo ver antes, que antes eu só ouvia, mas agora o Senhor está me mostrando coisas que eu nem fazia ideia de como são. E Jó diz isso aqui: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu confirmo, agora eu entendo, agora eu sei, agora eu estou entendendo o que antes eu não conseguia compreender. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe com essa palavra, que você tenha a mesma compreensão, o mesmo discernimento que Jó teve depois de Deus ter falado com ele. Deus acabou de falar com você, que você se volte para Deus, louve o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor, adore ao Senhor e seja bem sucedido na sua vida, seja bem aventurado e seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus nos ajude e até a próxima, se Ele assim nos permitir.